Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é mercado de trabalho e a gente conversa com o advogado Dr. José Roberto Chiarella. Chiarella, a gente finalizou o primeiro bloco falando dessas gerações novas que estão aí no mercado e da importância dessa geração X que vai acabar intermediando, né, e tentando fazer essa ligação, deixar algo mais equilibrado. É isso? Então, a gente tem sentido que o mercado de trabalho tem sido um pouquinho mais difícil, né, para aqueles que buscam emprego. É que quando a gente fala em emprego no nosso país, com 13 milhões de desempregados, a gente, é óbvio que tem algo para se rediscutir. A modernização trabalhista, apesar de alguns juristas voltados à legislação trabalhista, ao direito do trabalho, terem discutido muito essa questão e entendido que ela foi aprovada de maneira assodada, não é assim que eu vejo. Muito pelo contrário. Eu vejo de uma forma muito eficaz até. Por quê? Eu já volto a essa questão do X. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que entender que o que gera emprego é o capital. Okay. E eu tenho que entender também que quando eu modernizo essas questões trabalhistas, eu não mexo em nenhum dos artigos que a Constituição Federal mantém como segurança para cada empregador. Então não há mudança nenhuma nesse sentido. Não há por que criar alarde sobre esse assunto. A Constituição foi lá e garantiu, e como tem garantido os direitos dos empregados. Mas essa ideia de ter sempre uma relação vertical, não é? Sempre o empregador, né, que é o detentor do capital, achatando o empregado, que tem que modificar nessas relações e tornar essa relação mais horizontal. E o que é tornar ela mais horizontal? É dando as oportunidades. E quais são as oportunidades? Trazendo as novas gerações, juntando com as gerações mais experientes. Isso e eles têm entendido isso, os gestores de RH. Trazer essas gerações, chamada X, com mais experiência, vai dar a esses multitarefa algo que é um pouquinho mais de segurança. Porque o que eles querem, a bem da verdade? Eles querem uma definição muito clara, muito transparente do qual é o objetivo dele, o que ele tem para fazer, onde ele vai buscar. Agora, ele não se prende a nenhum empregador que investiu, por exemplo, na carreira dele para ele melhorar. Não tem aquela consideração, né? Que não existe mais. Não, e mesmo porque ele quer ser o próprio empreendedor do seu próprio negócio, não é? Que eu acho isso sensacional também. Mas o que a gente busca nisso tudo? O que reflete quando a gente coloca no livro? No Brasil, nós temos uma dicotomia. O que significa isso? Para você que está nos assistindo entender, e a gente explica isso no livro. Eu tenho 2 pontos aqui na relação de trabalho no nosso país. Ou eu sou um trabalhador autônomo, ou eu sou um trabalhador subordinado. São esses 2 pontos. E eu tenho um entendimento de trazer uma terceira área, que é a parasubordinação, que é uma zona cinzenta, que é a mistura dos dois, para flexibilizar. Aqui nós não temos isso. Na legislação italiana já se usa, em alguns outros na Europa alguma coisa. E a gente fala isso no livro de uma forma muito mais detalhada. Por quê? Porque a gente entende que esse momento de modernizar as relações trabalhistas, eu vou me voltar mais aos interesses do empregado. É óbvio, quando eu falo de teletrabalho, de home office, de NL office, eu não estou falando para todo trabalhador. Eu estou falando por um grupo de trabalhadores específicos. Mas a gente percebe que essa é a tendência agora, né? Exatamente. Agora, dentro dessa questão de o próprio Tribunal office, de Justiça já faz isso. Vários lugares que a gente jamais imaginaria já está utilizando isso, ou por questão de economia, ou porque realmente fica muito mais versátil. Exato. Agora, o que a gente percebe, Chiarella, pelo menos nessa questão de educação, essa nova geração que ficou de internet, ela perdeu muito das relações interpessoais. Né? Então, assim, ela domina a tecnologia de uma forma que dá um banho no X, né? Faz qualquer coisa, mas quando chega na hora de resolver conflitos interpessoais, a gente percebe que é uma geração muito individualista. E aí quando você precisa trabalhar em grupo, que também é a tendência, que o mercado precisa de gente que saiba trabalhar em grupo, isso não acontece. Então, é o X que vai fazer essa intermediação das relações interpessoais? Olha, Roberta,
suas colocações são sempre muito boas, porque parece que há e isso é perfeito para a gente discutir o assunto, que há são contrapontos, na verdade. Mas não é. Por que que não é? Quando a gente fala assim, bom, então se eu estou colocando ele no teletrabalho, no home office, eu estou eliminando essa relação interpessoal. Não. Não por quê? Porque dentro disso há uma outra questão que se está implicada nisso, que as empresas colocam, que é o compliance. O que é o compliance, para você que está nos assistindo? É conformidade, são regras que eu estabeleço para esse tipo de convívio. Então, eu tenho lá um grupo no meu compliance de gerenciador de crises, vou gerenciando essas questões. E quando eu percebo que o trabalhador, ele está com mais tempo para cumprir a tarefa dele e sem a regra de ter que cumprir num horário quadradinho, eu estou dando a chance dele conviver muito mais com a família, ir à praia, jogar, se divertir e executar o seu trabalho com leveza. Então, não é só, existem pontos e contrapontos nisso. Por isso que quando a gente fala em flexibilização, eu falo na meritocracia, eu falo em alguém que vai executar o seu trabalho com aquilo que foi proposto pelo seu empregador, com um tempo de produção, e não importa qual horário que você faça. Não se está mais preocupado no quadradinho, né, Querela, da pessoa ficar lá sentada esperando dar o relógio para bater o ponto. É essa a ideia que nós passamos no livro. É óbvio que nós temos muita resistência, e sempre há resistência quando isso acontece, quando toda mudança vem acontecer, porque tira a gente da zona de conforto. Então quer dizer o quê? O trabalhador sempre preocupado, eu vou perder os meus direitos, porque o empregador nunca pensa no empregado, mas essa reforma tirou, por exemplo, a obrigatoriedade da contribuição sindical. Deu a faculdade, não obrigatoriedade. Vamos ver até quando também. Sim, né? As coisas mudam muito rapidamente. Vamos esperar para ver até quando. No próximo bloco a gente continua a falar sobre o mercado de trabalho. Nós voltamos em instantes. Até já.